Olá, tá gravando. Então, beleza. Começando a aula de hoje de análise, a primeira coisa que eu queria discutir com os alunos é esse teorema aqui, 2.6, da página 52 do livro do geral do Xerox, do PDF aqui do Ávila, né? Olha bem o enunciado. Primeiro vamos entender o enunciado desse teorema. Se uma sequência AN converge para um limite L, então vamos colocar aqui na lousa, vamos destacar aqui na lousa esse enunciado. Então vamos lá, teorema. Se uma sequência AN converge para um limite L, ou seja, se limite de AN é igual a L, e se esse limite L tiver entre A e B, e se a zão for menor que L, que é menor do que B, quer dizer, existem dois números reais A e B, tal que A é menor que L e B é maior que L. É justamente essa situação que eu fiz aqui no GeoGebra para vocês verem. Você tem o limite L aqui, digamos que ele está aqui no 3. E você tem um B que é maior que o L, ele pode estar no 4, por exemplo, e você tem um A que é menor que o L, no 2. É essa situação aqui que ele está imaginando. Então, a partir de um certo índice N, ou N0, a sequência toda, do índice para frente, a sequência toda, para N maior que N0, vai estar entre A e B, tá certo? Então, se o limite de AN é L, e se L está entre A e B, então existe eu vou chamar aqui de N0, né, como eu costumo fazer, um N0 pertencente aos naturais, porque ele falou que é um índice, então tem que ser um número natural. Existe um N0 pertencente aos naturais, tal que N maior que N0 implica que a AN está entre A e B. Tá lá, ponto final. Tá ótimo. Bom, demonstração. Como que a gente pode fazer a demonstração desse teorema? Então, veja bem. Bom, uma demonstração direta, é a primeira que a gente pensa, né? Lembra que eu sempre falava das técnicas de demonstração, né? Direta, contrapositiva, por absurdo, indução, quando é com números naturais. Então, aí, no caso, a gente pode pensar numa demonstração direta, sair da hipótese e chegar na tese. Qual que é a hipótese que eu tenho? Eu sei que o limite de AN é igual a L. Isso eu já tenho por hipótese, né? Então, temos por hipótese que o limite de AN é igual a L, isto é, ou seja, a definição de limite que eu lembrei para vocês agora há pouco, antes de começar a gravar. Ou seja, dado um epsilon maior que zero, qualquer, um número positivo epsilon, existe um valor n0 pertencente aos naturais, tal que, se o n for maior que o n0, isso implica que, como ele está falando que o limite da n é L, isso implica que o módulo de AN menos L fica menor do que epsilon. O que equivale a? O que equivale a? O que é equivalente a essa expressão aqui? N maior que N0 implica, é equivalente a dizer que o módulo de AN menos L é menor do que epsilon. A gente já esteve discutindo isso nas aulas passadas. Isso aqui é equivalente a dizer que L menos epsilon é menor que AN, que é menor que L mais epsilon. Ponto final. Tá lá. Quer dizer, com certeza existe um fato do limite de AN ser L, significa que existe um N0, tal que N maior que N0 implica que a N está entre L menos epsilon e L mais epsilon. Isso para qualquer epsilon maior que zero dado. Tá certo? Bom, então quer dizer, eu posso pegar qualquer valor de epsilon maior que zero, que vai existir um N0, que N maior que N0 faz isso aqui acontecer. Se faz isso aqui acontecer,
eu já estou feliz, porque olha qual que é a tese do meu teorema que eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar que a N tem que... minha hipótese é que o limite a N é L e que L está entre A e B. Então, aí vem a tese que eu tenho que provar. Existe um N0, tal que N maior que N0, implica que o AN está entre A e B. Mas aqui eu já vi que o AN está entre esses dois. Se eu fizer esse aqui virar A e esse aqui virar B, eu provei a minha tese, certo? Aí, qual que é a sacada aqui? A sacada é a seguinte, tem essa outra hipótese. Temos também por hipótese, né, como por hipótese, o A é menor que o L, que é menor que B, então a gente pode afirmar duas coisas. Em primeiro lugar, o L menos A é maior que zero, então ele pode ser um epsilon, porque epsilon tem que ser maior que zero. E o B menos L também é maior que zero. Então, esses podem ser dois valores de epsilon, que são convenientes para mim. Né? Por quê? Porque se eu tomar epsilon, por exemplo, igual a isso, eu substituo esse epsilon aqui, na esquerda, e vai ficar L menos menos A, vai dar A, que eu preciso. O Azão aqui. Vai sair essa parte. E para sair essa parte, eu pego o B menos L e substituo nesse epsilon aqui. L mais B menos L, L corta com menos L, o resultado é B. Pronto, apareceu essa parte da direita. Tá? Então, mas professor, mas como que você vai fazer o epsilon ser duas coisas diferentes? É dado um epsilon maior que zero. Não, mas aí vem uma sacada, que é a seguinte. Como eu quero que o epsilon ele não precisa ter os dois valores diferentes. Basta que ele seja menor do que o menor dos dois. Já dá certo. Se ele for menor do que o menor dos dois, ele vai ser menor que os dois. E se o epsilon for menor que os dois, já dá certo a desigualdade, transformar isso aqui em A e isso aqui em B. Quer ver? Tomemos epsilon igual ou menor ou igual ao mínimo. O mínimo é o contrário do max, né? O max é o maior valor, o min é o menor valor, né? Mínimo dos valores entre L menos A e B menos L. B menos L. Peguei epsilon menor ou igual que esse mínimo. Então, quer dizer, então epsilon é menor ou igual que os dois. Então, o que vai acontecer? Daí, o fato de que epsilon é menor ou igual que L menos A, implica que, olha só que interessante, se eu multiplicar por menos um dos dois lados, fica menos epsilon maior ou igual que menos L mais A. Menos L mais A. Aí o que eu faço? Eu passo o menos L para cá. Então fica, isso implica que, passando o menos L para o lado esquerdo, vai ficar L menos epsilon é maior ou igual que A. Que implica, se você inverter aqui o lado, A, dito de outro modo, né? Essa última desigualdade aqui é a mesma coisa, ou é até equivalente a dizer que o A é menor ou igual que L menos epsilon. Então eu posso puxar um menor igual que A aqui, porque A é menor ou igual que L menos epsilon. Opa, o AN já ficou maior que A, certo? Agora, além do epsilon, se eu pegar o epsilon menor ou igual que o mínimo dos dois, o epsilon, além de ser menor ou igual que L menos A, ele também é menor ou igual que B menos L. Também epsilon menor ou igual que B menos L. Isso implica, epsilon menor ou igual que B menos L, implica que, olha só que interessante, esse é mais fácil, é só passar o menos L para a esquerda. L mais epsilon é menor ou igual que B. Ponto final. Se L mais epsilon, eu posso meter um menor ou igual que B aqui.
e o AN já ficou menor que B. Tá? Conclusão. Conclusão, vou escrever tudo numa linha só. Conclusão. Azão, vou até escrever em amarelo para chamar a atenção. Azão menor ou igual que L menos epsilon, que é menor. L menos epsilon é menor do que a N, que é menor do que L mais epsilon, que é menor ou igual que B. Então, juntando aqui as pontas, né, vai ficar vírgula, portanto, provei a minha tese. Azão menor que a N, que é menor que B. Ponto final. Certo? Provei minha tese. Todo mundo entendeu? Quer dizer, a frase certa seria... Eu até escrevi uma frase muito curta aqui. Deixa eu melhorar essa frase aqui, porque cadê o N0, né? Veja bem, o que você queria provar na tese, só para ficar bem claro para os alunos, o que você queria provar na tese é que, olha, a tese é o que vem depois do então, né? Você tem que provar que existe um N0 que faz isso aqui acontecer, quando o N é maior que N0. Aí não ficou muito claro onde é que está o N0. Não, ficou assim. A gente disse logo no começo que para qualquer epsilon dado, maior que zero, vai ter o N0 que faz isso aqui, é a mesma coisa que isso aqui, acontecer. Então, no momento que eu peguei epsilon menor ou igual que o menor desses dois, e claro, maior que zero, né? Epsilon, aqui o ideal, mais exato aqui seria escrever, tomemos, ou até para efeito de precisão, né? Vou escrever assim, para ficar bem preciso, tomemos epsilon maior que zero, porque epsilon tem que ser sempre maior que zero, e menor ou igual que o mínimo disso aqui, que vão ser dois, antes eu fiz questão de dizer que são dois números positivos, então sempre dá para você pegar um epsilon, que é maior que zero, e menor ou igual que o menor deles dois, sempre é possível isso. Então, no momento que você pegou esse epsilon, ele cai nesse caso aqui, ó. Ele cai nesse caso aqui da hipótese. Dado epsilon maior que zero, beleza. Que epsilon maior que zero? Esse que é menor ou igual que o mínimo, de L menos A e B menos L. Dado epsilon maior que zero, eu já sei que existe o N0, tal que N maior que N0 faz isso aqui acontecer. Tá? Então, e aí eu fiz as contas com esse epsilon específico aqui, o que, que vai acontecer? O que aconteceu é que aconteceu isso aqui. Então, a linha completa, que eu só escrevi portanto e já escrevi a desigualdade, a linha completa seria isso, por vírgula, portanto, existe N0 pertencente aos naturais, tal que N maior que N0 implica, aí sim, pegando as pontas aqui, né, implica azão menor que a N, que é menor que B. Ponto final. Fechou a demonstração. Tá? Estou fazendo bem passo a passo, escrevendo para tentar formar uma espécie de padrão para o aluno seguir na hora da prova, quando tiver que escrever demonstração. Procurar escrever legível, né, de modo legível, passo a passo, revisa, presta atenção, às vezes apaga e escreve uma coisa melhor do que escreveu. Tá? Estou fazendo ao vivo aqui na frente de todos, para que seja bem, vamos dizer assim, didático. O que vocês acharam? Vocês entenderam o enunciado desse teorema e a sua respectiva demonstração? Vocês acharam que fluiu para vocês? Vamos ver aí, vamos ver a reação popular. Sim, professor. E aí ficou bem fluido. Fluiu, tá legal. Bem passo a passo. Ok, então veja bem. No desenho, o que significa? Significa isso aqui. Dado uma sequência, aí você imagina uma sequência de pontos aqui. N1, A1, A2, A3, A4, A5, A6, e ela está convergindo para o L. Dado uma sequência convergindo para o L aqui, se existirem os números A e B, tal que A está para baixo do L e B está para cima do L, vai com certeza existir um valor Nzão ou N0, tanto faz, tal que, já que eu chamei de N0 ali na demonstração, pode até colocar aqui, N0, Enter.
Tá o quê? Se n for maior que n0, aí vai depender da sequência, né? Pode ter uma sequência que converge para L bem devagar, assim, bem devagar. Pode ter uma que já faz aqui, assim, rapidão, já vai convergindo para L. Então, dependendo da sequência, o n0 vai estar mais para cá, vai estar mais para lá. Mas para toda a sequência convergindo para L, vai existir um n0, tal que para frente do n0, a sequência toda vai estar dentro dessa faixa, que vai do A até o B, tá? Veja a importância da gente ter pego o mínimo, né, no epsilon. O A e o B não precisam estar equidistantes do L. Poderia estar com essa situação aqui, ó. O A está para baixo do L, só que ele está com 1 de distância, o L é 3, o A é 2, nesse exemplo aqui. E o B também está para cima do L, só que o B está 1, 2, 3, 4. O L é 3, o B é 7. Então, por exemplo, algum aluno poderia me perguntar, por que na demonstração não pode pegar o max desses dois valores aqui, max de L menos A e B menos L, tem que pegar o min. Veja, quem que é o L menos A e quem que é o B menos L? O L menos A, L menos A, essa distância aqui. Quem que é o B menos L? B menos L é essa distância aqui. A hora que você pegou o mínimo, você pegou essa aqui para fazer o menos epsilon mais epsilon, né? Deixa eu ver se tem um menos epsilon mais epsilon pronto aqui. Não tem. Vamos ter que fazer. Então, vamos colocar aqui 2 pontos rapidamente aqui, ó. Digamos que esse representa o mais epsilon, esse representa o menos epsilon. E vamos colocar 2 retas perpendiculares azuis para destacar, chamar a atenção, né? Então, vamos colocar elas aqui, ó. Você pega aqui, por exemplo, deixa tudo azul, não precisa ter rótulo. Não, só a cor, né? Vamos colocar tudo azul. Pá, beleza. Aí, esses dois aqui, essas 2 retas, não precisa ter rótulo. E esses dois aqui seria o epsilon e mais epsilon. Só que eu já cometi um erro aqui. Essa de baixo aqui é melhor pegar um ponto simétrico. Pega o ponto simétrico, esse aqui que já fica certinho ali, o menos epsilon, né? Olha lá. Já coloca a reta ali, ó. Já coloca a reta perpendicular. E aí, já está azul. Essa aqui já está azul também. Epa! Essa aqui já está azul também. Só para a gente terminar a explicação aqui. Aí, agora está simétrico ao limite aqui, tá? Deixa eu só colocar aqui os valores de epsilon e menos epsilon. Então, esse aqui é... Esse aqui, vou copiar daqui. Que aqui já está, só copiar. Esse aqui é epsilon. E aquele outro ali é menos epsilon. Menos epsilon. Olha lá. Epsilon e menos epsilon. Tá aqui. Então, o que acontece? A hora que você fala... Se você falasse que o epsilon é o max de L menos A e B menos L, daria aqui, nesse caso, o B menos L. Então, o seu epsilon seria essa distância aqui, de L até B. Olha a faixa epsilon menos epsilon que você criou. Você conseguiria provar que... Se você provar que a sequência está dentro dessa faixa azul, você está provando que ela está dentro da faixa pontilhada, que é o objetivo do teorema? Não, porque a faixa azul inclui um trecho aqui fora, né? Agora, se você pega o epsilon igual ao mínimo dos dois, aí você vai pegar o epsilon aqui, ó. Certo? Deixa eu ver aqui. Tá um pouquinho... Deixa eu só acertar esse cara aqui. Agora acho que vai ficar certo. Esse aqui também tem que acertar. Tá lá. Tá certo? Se você pegar o epsilon igual ao mínimo, entre B menos L e L menos A, o epsilon vai ser esse comprimento L menos A, que é 1. Então, se o limite está no 3, o epsilon vai cair no 4. O epsilon vai cair no 4. Pum. Aí, você está garantindo que para frente do N0 verde aqui, a sequência está dentro da faixa azul, mas a faixa azul está contida dentro da faixa pontilhada, que é o objetivo do teorema. Então, você não pode pegar o max, porque o max coloca uma faixa maior do que a que você quer. Você pega o min, porque o min produz uma faixa dentro da faixa pontilhada que vocês querem. Tá certo? Para demonstração do teorema. Beleza, acho que todo mundo entendeu. Vamos dar uma olhada no corolário.
Então, olha só o corolário. Corolário significa consequência, né? Olha só, consequência desse teorema. Vamos anotar rapidamente aqui na lousa. Corolário. Ele diz o seguinte, se você tiver uma sequência que converge para um limite diferente de zero, positivo ou negativo, mas não nulo, diferente de zero, né? Então, se limite da sequência, por hipótese, for igual a um L diferente de zero, então, a partir de um certo índice, o módulo da sequência fica maior do que o módulo de L sobre 2. Então, para N maior que N0, quer dizer, existe, vamos colocar, né? Então, existe um N0 pertencente a naturais, tal que N maior que N0 implica que o módulo de a N é maior do que módulo de L sobre 2. Ah, como que? É corolário, tem que vir como uma consequência do teorema anterior. Né? Deixa eu escrever melhor aqui. Módulo de L dividido por 2. Tá? Vamos ver na figura se a gente consegue entender isso. É fácil, né? Olha só. Se eu tenho um limite, vamos pegar aqui, por exemplo, o limite, vamos supor que ele seja 2, o limite. 2 é um número diferente de zero. Tá? Será que, então eu tenho uma sequência que está convergindo para 2. Tá? Então, olha só, eu posso pegar essa faixa epsilon aqui de uma tal forma que ela fica, que o epsilon fica menor do que essa distância, menor do que a altura, menor do que metade do L. Né? Por exemplo, o L aqui é 2. O que seria metade do L? Seria 1. Então você pega um epsilon menor do que 1. Pega ele aqui assim, ó, menor do que 1. Isso garante que existe um N0, tal que para frente do N0, a sua sequência vai estar dentro dessa faixa aqui. Ou seja, se ela está dentro dessa faixa aqui para frente do N0, a distância da sequência até o zero vai estar maior do que L sobre 2. Porque L sobre 2 seria 1. Aqui seria a distância L sobre 2. Se a sequência está toda aqui dentro da faixa, então a distância da sequência até o zero está maior do que L sobre 2. Você vê que com L positivo deu certo. Né? Quer dizer, mas como que faz isso utilizando o teorema anterior? Ué, o teorema anterior provou que... O que ele provou no teorema anterior? Que se você tiver um A menor que L, vai existir um N0, tal que para frente dele, a N está para cima do A. Então, nesse caso aqui do L positivo, eu diria que vale a pena se concentrar no A. Pega um A que seja mais do que L sobre 2, mais do que 1. Aí é como se o menos epsilon tivesse ali em cima dele. Para cima de um N0, a sequência toda está aqui para dentro. Ah, mas ele disse L diferente de zero. O L podia ser negativo também. Se o L for aqui no menos 1, por exemplo. Menos 1 é negativo. Aí você presta... Bom, o A tem que estar para baixo, né? O B está para cima. Aí o que você faz? Você pega, de novo, você pega um... Aí não é mais o caso A que vai mandar, é o B. Você pega um B que esteja para baixo aqui da metade do caminho. Que aí o teorema garante que a sequência vai estar entre A e B. Então ela não vai ter nenhum ponto dela aqui, cuja distância em módulo vai ser menor que L sobre 2. A distância em módulo, para frente do N0, claro, a distância em módulo vai ser maior que L sobre 2. É justamente o que o autor comenta aqui. Ó. Para a demonstração, se o L for positivo, você pega um Azão, que é L sobre 2. Se L for negativo, você pega um Bzão, que é L sobre 2. Uma linha só a demonstração. Tá? Uma consequência direta. O que significa esse corolário? Ele significa o seguinte, olha, quando uma sequência converge para um limite diferente de zero, sempre existe um índice da sequência a partir do qual a sequência toda fica do mesmo sinal que o limite. Se o limite for positivo,
a partir de um certo índice, a sequência fica toda positiva. A distância dela... Porque o que é módulo de AN, né? Observação, módulo de AN... Observação, módulo de AN significa o quê? Módulo de AN é igual módulo de AN menos zero. E o que é módulo de AN menos zero? É igual a distância de AN até zero. Certo? Então ele está dizendo, ó, a distância do AN até zero vai ser sempre maior do que o valor de limite dividido por 2. Certo? Então, quer dizer, se o L é positivo, L é diferente de zero, né? Se L for positivo, ela vai ficar para o lado positivo, claro. E se ela ficar, se o L for negativo, ela vai ficar para o lado negativo. Ok? Essa que é a verdade. Tá certo? Bom, tudo bem. O teorema anterior e seu corolário são muito úteis nas aplicações e serão usados repetidamente em nosso estudo, como o leitor deverá notar. Observe que sempre que tivermos uma sequência com limite diferente de zero, poderemos encontrar números A e B de mesmo sinal nas condições do teorema. Né? É o que eu acabei de falar, essa consequência que a sequência vai ficar com o mesmo sinal do limite. Quer dizer, quando o limite é negativo, eu não preciso ter o A para o negativo e o B necessariamente aqui. Como o limite está, por exemplo, menos 1, eu posso pegar um B que é menos meio. E aí eu garanto, A está menor que L, B está maior que L, pelo teorema anterior eu garanto que a sequência está aqui dentro, a partir de N0. Então, a partir de N0, ela ficou negativa, toda a sequência, porque ela está dentro dessa faixa pontilhada, que está toda para baixo aqui do eixo X. Então, a sequência ficou toda negativa, porque ela tem um limite negativo. Agora, se o limite fosse positivo, vamos supor que o limite fosse 2. Eu também não preciso ficar obrigatoriamente com A negativo aqui, eu posso trazer o A aqui para cima. E aí eu garanto que a partir de N0, pelo teorema anterior, a partir de N0, a sequência toda vai estar nessa faixa entre A e B. Então a sequência toda vai estar positiva. Tá? Ou seja, há uma consequência aqui do teorema e desse corolário também, que a partir de um certo N0, quando uma sequência tem um limite que é diferente de zero, veja, se o limite for igual a zero, olha só que interessante, se o limite não for diferente de zero, ele for igual a zero, a sequência pode para sempre ficar dando positivo e negativo. Ela pode convergir para zero assim, um ponto para cima, outro ponto para baixo. Cada vez chegando mais perto do zero, mas sempre alternando, um ponto para cima, um positivo e um negativo. Um positivo e um negativo. Por exemplo, menos 1 elevado a n, tudo isso dividido por n. Menos 1 elevado a n dividido por n, ela fica pingando positivo e negativo e vai cada vez se aproximando mais do zero. Então nunca você fica com a sequência toda positiva ou toda negativa. Mas quando o limite sai do zero, quando você tem um limite positivo, aí você pode jogar aqui, ó, tá para cima do eixo X aqui o L. Eu posso jogar um A para cima, o B para cima também, claro, e aí a partir de um N0 a sequência fica toda positiva. E a mesma coisa para baixo, se eu tiver o L aqui embaixo, o A vai ficar para baixo, e o B eu também posso jogar para baixo, com os negativos. E aí a partir de um N0 a sequência fica toda negativa. Tá? Bom, tudo bem. Então, beleza, eu vou fechar esse vídeo por aqui para não ficar muito longo. Foi a discussão do teorema e do corolário. Agora, para o próximo